Olá, rainhas! Hoje temos uma convidada super especial e eu vou aqui fazer um chute que 99,99% de nós mulheres já vivenciamos isso. Ou você já fez ou ainda vai fazer, mas calma, esse é um assunto sério, não pense em besteira. Hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável e dieta e eu estou com uma convidada muito especial, a minha linda e maravilhosa nutricionista, Isabela Broco, mas eu a chamo de Isa. Isa, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, super feliz, lisonjeada de estar aqui. Muito obrigada, Fátima. Eu agradeço muito, porque o assunto, né, todas nós já vivemos esse mundo da dieta, são tantas dúvidas, mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, Isa, por favor. Vamos, então, eu sou Isabela Broco, eu sou formada há 4 anos e, bom, trato de muitas mulheres que querem emagrecer, né, que já tentaram diversas vezes, mas acabam se perdendo às vezes no meio do caminho, que querem recuperar a autoestima, enfim. Aí a gente está aí para falar hoje sobre isso, né, falar sobre os mitos que acontecem na nutrição, as dificuldades, né, vamos ver onde é que esse papo vai levar a gente. Isa, a gente estava conversando antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, sobre essa questão da dieta, né, eu, pelo menos a minha geração, a gente vem de revistas, né? De revistas de mulheres, enfim, Playboy e outras, né? Que o corpo da mulher é aquele biotipo, aquela coisa da obrigatoriedade do corpo perfeito, de ser linda, maravilhosa. E a gente viveu dieta assim. Gente, quem nunca fez aquela dieta de 28 dias para o barriga do verão? Não sei quantos dias, dieta tem detox, de tudo. Dieta da lua, tem. dieta tipo sanguíneo, tem de tudo. E eu, gente, vou conversar para vocês. Eu já fiz todos os tipos. Eu falei para a Isa quando a gente foi, na primeira vez que eu fui me consultar com ela, todas, gente, igual você aí do outro lado, né? Porque a gente tem que emagrecer rápido, a gente quer emagrecer a gente quer aquele resultado e a gente quer semanas. Ser emagrecido. Isso. E a gente não quer emagrecer. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque esse monte de dieta, de tudo. E a gente, o pior que hoje ainda é mais comum, porque a internet... Tem muita informação, né? O que veio para ajudar, mas também às vezes veio para atrapalhar um pouco, né? Então, o que acontece é que hoje a gente tem inúmeras estratégias e não é que elas estejam necessariamente erradas, mas a gente precisa entender que não existe também um que é melhor e uma que é pior. A gente tem que entender que existe a nossa individualidade, que cada dieta vai se encaixar para uma pessoa. E assim, Isa, a gente fica assim, nessa coisa, né, na neura do peso. E a internet, né, principalmente, eu não vou falar aqui, né, gente, a rede social, mas vocês já devem saber aí de casa, que tem seca você, seca bucho, seca barriga, bumbum, não sei Os nomes são bem assim, de uma forma que... Em sua maioria, não são profissionais. E mais uma vez, gente, a gente já teve convidadas aqui super especiais falando, nós tivemos médicas, endocrinologistas. Procurem realmente um profissional da área, um profissional sério. Porque no seu perfil, Isa, você fala muito sobre isso. E, gente, a Isa passa chocolate. Exatamente. Tem coisa melhor. Exatamente. A gente vê que realmente cada profissional, é claro, vai trabalhar de uma forma e o bacana das redes sociais, inclusive, é isso, que você pode entrar no perfil da pessoa, saber se você se identifica, porque isso é muito importante. Né? Por exemplo, a pessoa que vem até mim, ela sabe que ela não vai ter uma dieta super restritiva, ela vai comer comida de verdade, ela vai realmente emagrecer, ganhar massa, comendo comida de verdade, comidas simples, práticas. Então eu passo arroz, feijão, pão, macarrão, chocolate também. E tudo bem, às vezes o processo ele é até um pouco mais longo por conta disso, mas o bom é que ele é um processo que você consegue fazer a longo prazo, né? Por isso que a gente também tem tanto resultado. Isso é uma coisa bacana. Isa, porque o que acontece? A gente vê, inclusive, um assunto que eu queria trazer para a gente conversar, alimentos light. Tudo light, gente. Sal light, açúcar light, biscoito light, macarrão light. E você mesmo fala, e às vezes a gente tem medo, e eu falo que eu tive, né, medo de comer o arroz e feijão. Porque eu falei, se eu comer arroz e feijão... Fátima, quando chegou lá no consultório, tinha medo de comer, né? Exato, é verdade. Porque assim, gente, arroz e feijão quase não comia, eu falei, não meu faz Deus. parte. Porque a gente fala assim, você quer emagrecer?
uma verdura, um legume, de preferência, uma alface, uma proteína magra ali, um o pratinho franguinho, básico. peixe, e não sustenta. Né? E eu queria que você falasse isso, essa coisa dos alimentos light. É a pegadinha ou realmente ela... O que é light? Vamos começar assim. Precisa o que é light, avaliar. Isa? O light, na verdade, ele é quando a gente tem aí uma redução de alguma coisa da composição, seja gordura, seja açúcar. Mas não necessariamente isso quer dizer que o produto seja melhor e que a gente pode consumir mais dele. Na verdade, a gente precisa continuar olhando para a questão da tabela nutricional, da composição dele, saber os ingredientes, porque muitas vezes, por exemplo, para você diminuir a quantidade de açúcar de um produto, você tem que aumentar a quantidade de gordura para ele continuar palatável. E aí, por conta disso, pode ser que as calorias sejam até maiores. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, ainda continuar observando ali a lista de ingredientes. Não é só olhar um produto ali pela embalagem e falar, é light, está liberado. Não é só isso, a gente tem que ter atenção no mercado mesmo. A gente não, geralmente, eu até confesso, gente, olha que coisa feia, né? A pessoa não lê o Confesse. rótulo. Às vezes, a gente não tem o hábito de ler rótulos, né? Porque a gente vai no mercado correndo, tudo mais. E você fala assim, não, queijo Minas Light. Mas, gente, tudo bem, queijo Minas é tudo igual. O máximo que pode ser... Será que alguma fábrica vai fazer com o leite desnatado, que seria, né, com menos gordura, mas o que ele está colocando? Talvez mais sal ou algum componente químico, que até você fala, né, Isa, que quando a gente vai comprar iogurte, para a gente só comprar o famoso 2 ingredientes. Eu sempre prefiro optar por ele, né? Eu sempre gosto de indicar ele. Eu queria falar uma coisa também, Isa, sobre a questão do mito, porque também virou uma febre. Todo mundo agora, eu tenho certeza que você, mulher aí do outro lado, já cortou o glúten e lactose, porque teve uma amiga que falou para você que fez um processo de emagrecimento e tirou glúten e lactose. Eu já fiz isso, eu já fiquei um tempão, antes de ser nutricionista, claro que eu não tinha essa informação, eu buscava tudo sem glúten, sem lactose, achando que aquilo lá que ia realmente me ajudar de alguma forma. Porque é essa informação que a gente recebe na internet, né? E a gente, na confusão ali, acaba caindo nessa pegadinha. Mas depois a gente descobre que não é nada assim, porque a gente corta glúten e lactose e muitas vezes não emagrece, não tem o resultado que espera, e aí fala, tem alguma coisa errada. São os mitos, né? Porque todo mundo fala assim, e virou uma febre. A gente, antes também de estar iniciando aqui o nosso bate-papo, a gente falou de alguns, vamos dizer assim, mitos. Primeiro, era o ovo que fazia mal, que tinha colesterol. Hoje, a maioria dos nutricionistas e profissionais recomendam comer, né, a proteína, o ovo no café da manhã. Era o famoso pãozinho francês, jamais, nunca mais na sua vida você podia salivar aquele cheirinho de pão maravilhoso, saindo da padaria, nunca mais. Agora já se pode comer pão. O café não podia. O leite. Era só o arroz integral e não o arroz branco. Batata inglesa, então, nem se fala. Não podia de jeito nenhum. Eu me lembro, gente, que eu falei até com a Isa, eu falei, Isa, pelo amor de Deus, não me passa batata doce. E ovo também, você não aguentava mais comer ovo, você lembra? Eu não sei como é que eu substituo. Batata doce, porque era assim, as dietas em geral, né, e a gente fala de um panorama geral, era batata doce, ou batata baroa, ou aipim, mas arroz e feijão não podia. Por que crescem esses mitos? De onde é que você sabe de onde é que surge isso? Olha, eu realmente não sei de onde que vem isso, de onde que começa, mas a verdade é que sempre tem um culpado da vez, né? Sempre tem um vilão, sempre tem um mocinho e quase sempre as pessoas estão erradas, né? Elas têm que entender que o arroz e o feijão a gente pode, o chocolate pode, o pão pode, mas tudo é questão de equilíbrio. Em algum momento, será que você já tentou equilibrar esses alimentos? Ou não? Será que você só vive ou comendo muito deles ou cortando absolutamente tudo isso da sua vida e falando, agora eu vou ficar não sei quanto tempo sem até conseguir chegar no peso tal? Então, cadê o equilíbrio aí? E quando a gente tenta esse equilíbrio, que a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente está falando é mito, entende? A gente tem algumas coisas que a gente, muito mais da rede social, que a gente escuta, ou porque uma atriz famosa de Hollywood fez, ou uma modelo que fez a dieta de não sei das quantas. Gente, já venderam livros e foram best-seller. Dieta, não vou falar aqui, né, que emagreceu não sei, e você compra. E você, realmente, né, se você reduz a quantidade de comida que você come, praticamente a gente
vai emagrecer. E assim, Isa, eu queria aproveitar, porque se a gente pegar, a gente se compara muito, né? Nós mulheres estamos sempre nos comparando, né, com a outra, ser mais bonita, se a outra tem mais bumbum, se a barriga de uma é mais chapada, o que ela fez, o que ela não fez. Infelizmente é uma coisa comum de nós mulheres, né? A gente sempre se compara a outra e quer saber o que a outra fez para também ficar igual. Se a gente pegar, por exemplo, 3 pessoas, 3 mulheres diferentes, né, com o mesmo peso, vai ter uma que é mais cheinha, que é mais gordinha, que é mais sarada. Essa questão da questão do visual, não do peso na balança, porque a gente tem um apego, né? Eu estava falando com a Isa, eu levei 1 ano mais ou menos para emagrecer 14 quilos. E hoje, gente, é uma coisa muito séria, que eu tenho medo de comer. E não é comer o doce, mas comer a comida de verdade, porque eu acho que eu vou engordar. E é justamente isso, eu fico, ai meu Deus, a barriga está crescendo, ai não, a roupa, aí você tem sempre uma peça dentro do seu armário que você coloca, ela vira aquela peça que enquanto estiver larga, você apertou assim, engordei. Essa questão, né, de você falar da composição corporal, que muita gente hoje tem falado, do que é ter essa questão o que é composição corporal e por que tem tantas pessoas com o mesmo peso, mas visualmente diferentes. Bom, então, o que acontece é que uma coisa bacana, já que você falou que eu já gostei, a questão da comparação pela roupa, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito, que eu ensino para os pacientes, porque a gente realmente precisa desapegar da balança. A balança, ela ali, o número que está mostrando, não é apenas do nosso peso de gordura. Ali também tem água, tem músculos. Então, vamos supor que você esteja ali fazendo uma dieta direitinho, você não está vendo o resultado na balança, mas você está visualmente mais magro, a sua roupa está mais larga. Poxa, será que não está dando certo? Quando você vê que o número da balança está estagnado, você se frustra, porque a balança ela realmente não reflete de forma correta o teu processo. Então, não é que ela não possa ser um bom parâmetro, mas não pode ser o seu único. Entende? Por isso que eu gosto tanto de pedir para as minhas pacientes para também olhar com roupas a evolução delas, tirar foto também se ela se sentir confortável, ver ali as pessoas comentando, nossa, como é que você está mais magra? Isso sim, né? Quando a gente junta tudo que a gente consegue ver a evolução da pessoa. Mas essa questão realmente do mesmo peso e corpos diferentes é justamente por conta da composição. 2 pessoas podem ter 60 quilos, mas uma pode ter 20% de gordura e a outra pode ter 35% de gordura. Tem quantidade de massa muscular diferente ali. Então, por isso que a gente nunca pode comparar apenas com números, sabe? Bom, com tudo isso que você falou, Isa, da gente não se comparar, não ficar... Gente, mas eu confesso pra você, eu vou abrir meu coração aqui. Abra. É difícil da gente desapegar da balança, viu? Olha, eu tenho um amor por ela, eu todos os dias, e eu faço assim, tá, gente? Eu vou primeiro, eu acordo de manhã, não tomo água, não escovo o dente, não faço nada pra pesa. Vou lá, meu tiro Deus. roupa, né? Ai, gente, ó, a produção, faço xixi. E olha que eu falei pra você não fazer isso, né? Aí pego pelada, sem roupa, sem nada. Aí eu vou lá, subo na balança, eu falo, ai, Senhor, né? É apego, não tem, eu sei, né? Mas pra gente é difícil, como você falou. E como é que a gente pode, então, como você bem explicou, né? De não ter essa comparação, de ter uma roupa, como é que a gente pode começar a introduzir dentro dessa vida louca e agitada que a gente tem uma rotina de alimentação saudável, né? O que a gente pode aproveitar? Porque uma coisa que a gente tem que aprender é que uma alimentação, né, saudável, ela tem que ser a longo prazo para o resto da vida. E como é que a gente pode aproveitar essa rotina de introduzir uma nova alimentação saudável, sem essas preocupações, sem esses mitos de alimentos que a gente falou, e também com atividade física? Como é que a gente pode começar a se planejar? Eu acho que o importante é a gente entender que tudo bem, talvez leve um tempo, é um processo, mas ele precisa acontecer de uma forma leve, sabe? Então, e a gente também precisa pensar em começar pelo básico, que muitas vezes a gente quer começar pelo avançado, a gente quer
realmente fazer a dieta da pessoa que a gente viu lá que emagreceu 30 quilos sem entender que ela já começou esse processo há um tempo muito maior do que o nosso. Então vamos começar pelo básico, vamos lá, como é que está a sua ingestão de água? Você tem bebido água o suficiente? As pessoas acham que elas bebem água, elas não bebem água, elas não têm garrafinha, ou então fala, tem um garrafinha, mas onde é que tá? Tá no carro, ou então não cabe na bolsa. Então assim, elas não bebem água o suficiente, elas também estão ali, sim, saindo o dia inteiro e aí não se planejam, não se organizam, entende? Então é começar por aí mesmo. Poxa, pensando quantas frutas eu já comi hoje? Como é que tá meu prato aqui do almoço? Será que tem vegetais? Será que eu tô beliscando um monte de coisas também? Isso tudo a gente não costuma fazer. A gente quer começar pelo avançado, mas a gente se esquece do básico. Atividade física. A gente está pensando, hoje em dia, estamos às vezes sedentárias, mas aí a gente coloca a meta de começar a fazer musculação 6 vezes na semana e aí fazer um cardio, incluir um HIIT também no meio disso tudo. Então tá, mas peraí, vamos começar talvez caminhando 3 vezes na semana? Vamos começar com musculação 2 vezes na semana e ver se vai dar certo? Porque quando você coloca uma meta muito grande, o que acontece é que quando você, muitas vezes por algum motivo, não consegue seguir, você desestimula rápido. E isso aí é uma das coisas que faz as pessoas desistirem. Porque todas as vezes que a gente tenta e não consegue algo, fica uma marquinha ali de que, poxa, emagrecimento não é pra mim, de que a vida saudável não é pra mim, é pra fulana, mas não é pra mim. E não é que não seja para você, é que talvez você tenha ido com muita sede ao pote, você não esteja querendo realmente aproveitar o processo, entendendo que pequenos passos importam também. A gente não tem que só realmente ir, sabe, com muita sede ao pote. Não, isso é super importante que você falou, Isa, porque às vezes, por exemplo, né, quando você fala, que a gente vê, eu falo como eu mulher e outras mulheres também, a gente vê aquela assim, fulana de tal, atriz fulana de tal, emagreceu não sei quantos quilos, está exibindo lá sua barriga tanquinho. Só que a gente sabe, né, que às vezes tem uso de medicação, tem e nem cirurgias... sempre está sendo falado lá isso, ou né? então o uso de cirurgias plásticas. Não é que seja errado, mas a gente se compara, né? E a gente estava falando, Isa, inclusive, da questão do merecimento. Porque uma das coisas que eu acho que é mais difícil quando a gente está introduzindo, né, os novos hábitos, porque são novos hábitos alimentares. Eu até ri, gente, porque a Isa falou da água, né? Eu olhei aqui pro copo de água e todo mundo... Se você falar assim, você bebe água? A gente esquece de beber água. A gente acha, né, que a água ela não ajuda no processo de emagrecimento. Ajuda muito. É um dos pilares, na verdade. Água, sono, muita coisa que a gente menospreza. A gente está ali só focando na alimentação e no exercício físico, mas essa parte do sono e da ingestão de água é tão importante quanto. Então assim, gente, eu sei que é difícil fazer higiene do sono, não levar a tela de celular, né? Todo mundo tem uma televisão em casa e às vezes a gente fica ali vendo uma série, vendo alguma outra coisa com aquela luz, no momento que o nosso corpo merecia descanso e às vezes a gente não dorme. Então por isso que mais uma vez eu friso, procure um profissional sério que você possa levar todas essas suas dúvidas e que possa realmente fazer diferença. E eu queria tocar num assunto que a gente estava falando antes, é sobre a questão do merecimento. Aquele dia que você está estressada, brigou com o marido, o boleto venceu. Quem nunca, né? No final do dia. Aí você fala assim, hoje eu mereço. E nunca é uma coisa, uma fruta. Não, né? Hoje eu mereço uma pizza, um chocolate, hoje eu mereço uma coisa, né? Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Isso é bem comum, na verdade, né? E sim, talvez você mereça, talvez você tenha tido um dia difícil, né? E aí você realmente quer se recompensar com alguma comida gostosa. Isso não é errado, comida é fonte de prazer. E é para ser assim mesmo. O problema é quando ela se torna a nossa única fonte de prazer. Né? Então, será que talvez ao invés de você comer um chocolate, de você pedir uma pizza, você não pode marcar uma massagem? Isso é uma coisa que eu faço muito. Eu, quando estou tendo uma semana difícil de trabalho, eu vou e faço uma massagem e fico tão bem quanto. E aí, eu não preciso me recompensar a todo momento com comida. Ela pode fazer parte da sua vida de vez em quando, mas não sempre. Se todos os dias você merecer uma comida gostosa, tem algo errado. A gente viu como é que é importante a gente ter uma profissional linda e maravilhosa falando, né, sobre verdades.
porque a questão do autocuidado, né? E eu falo, e eu aqui, gente, abro meu coração para todo mundo. A questão da fome emocional, porque às vezes você não está bem e dá um desespero, e geralmente é final do dia, lá pelas 4 ou 5 horas da tarde, e parece, gente, que você quer, bateu assim uma formiga, e é o doce, você quer um doce, e é um desespero. Por que isso que é sempre no final do dia? Eu vejo que é por 2 motivos. Um, pela fome emocional, que você falou agora, que é uma questão de que seu dia foi estressante, e aí no final do dia a gente quer realmente se recompensar e pensa o tal do eu mereço. Mas uma coisa também que eu vejo que aumenta muito a vontade de doce no final do dia, que é o mais comum que eu costumo perceber, é que a dieta está inadequada ao longo do dia da pessoa. Então ela normalmente não toma um café da manhã com proteína, ela não come o suficiente no almoço, ela não lancha à tarde, ela não se programa à tarde, ou ela come só uma fruta, belisca só umas castanhas, e aí ela fala, por conta disso eu tenho muita fome no final do dia. Mas é justamente porque ela não comeu o suficiente desde cedo. E aí no final do dia que a coisa realmente estoura. Então muitas vezes a pessoa que fala assim, eu tenho muita compulsão, inclusive por doce ali à noite e tudo mais, eu falo, então tá bom, peraí, pode ser que você tenha, se for o caso a gente vai ver aqui uma equipe multidisciplinar para cuidar de você, mas vamos tentar fazer a dieta direitinho por um mês. Vamos colocar aqui um café da manhã com proteína, ao invés de você comer pão com manteiga, vamos comer aqui pão com ovos. De repente agora no almoço, vamos encher o seu prato, vamos colocar arroz, feijão, vamos colocar aqui a proteína, bastante vegetais, vamos beber água, vamos melhorar isso tudo, colocar um lanche da tarde que te sustente, equilibrado, e não colocar só uma fruta. Vamos colocar aqui de repente um iogurte, umas sementes, alguma coisa que realmente seja equilibrada. Vamos ver como é que vai ficar essa sua compulsão que você está dizendo que você tem no final do dia. Vamos ver se ela vai melhorar. E aí muitas vezes só até eu deixo um docinho ali para a pessoa se sentir segura, mas ela fala para mim, Bela, depois que você ajeitou a minha dieta, eu nem lembrei de comer o doce. Eu nunca mais tive episódio de compulsão. Então não era compulsão, aquilo lá era fome. Essa fome até que a gente fala, eu sinto muita vontade de doce. Aquilo lá é fome mesmo, a gente precisa comer, só isso. Quando a gente ajeita essa parte, o resto vai embora. Gente, viu? É importante. Isa, por que, aproveitando, né, que você falou, por que esse nosso paladar é o açúcar? Porque já tem estudos dizendo que o açúcar é viciante, né, que é um vício. E sempre é o açúcar. Geralmente, né, raramente é o salgado. Você não. Por que o nosso paladar tem essa necessidade do açúcar? Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, quando a gente restringe muito proteína, carboidrato, o que falta para ele é energia. E ele entende que a energia vem do açúcar de forma majoritária, né? Ele trabalha dessa forma, ele prefere o carboidrato. E aí, o que acontece é que quando você fica muito tempo se restringindo, quando você não consome proteína suficiente, quando você não consome carboidrato suficiente, ele não vai querer, de repente, te mandar uma vontade de comer brócolis. Ele vai querer te mandar uma vontade de comer chocolate, coisas açucaradas, coisas hiperpalatáveis, calóricas, que é realmente o que vai te dar energia rápido. Entende? Por isso que essa vontade do açúcar, ela é predominante. Mas esses episódios, por exemplo, é uma pergunta assim, para quem quer, né, emagrecer, enfim, né, essas questões, né, dos beliscos, a gente sabe. Mas quando é que a gente começa a entender que isso é algo que a gente precisa investigar, como você falou, que pode ser fome, ou então pode ser realmente alguma situação emocional, que a gente tem que buscar, né, uma equipe multidisciplinar para poder ver por que são esses episódios. Quando é que isso é um sinal de alerta para que a gente fale assim, não, peraí, tenho que buscar um outro tipo de ajuda que não seja somente a questão da minha nutricionista? Eu acho que essa questão dos beliscos é quando principalmente você está sentindo muita fome ao longo do dia. Porque assim, sentir fome no início do processo e tudo mais é até comum. Mas quando você vê que você está sentindo fome o tempo todo, que você não está se nutrindo, você não está tendo o resultado que você espera, você não está alcançando o corpo que você quer,
Aí eu acho que isso é um sinal de alerta de que você precisa procurar ajuda, sabe? Que você precisa buscar o conhecimento no lugar certo e não somente, às vezes, nas redes sociais, porque ali as informações são, às vezes, conflitantes e confusas e tal, tem muita coisa certa, mas também tem muita coisa errada. Mas essa é a hora que você tem que buscar um profissional que te explique melhor as coisas, e eu acho isso muito. Eu falo até que na minha consulta, tudo bem, a dieta é muito importante, mas o mais precioso dali é a nossa troca, a nossa conversa, onde eu vou te ensinar como equilibrar as coisas para que você não sinta fome. Então, eu vou te ensinar sobre a densidade calórica dos alimentos, quais são os melhores para você escolher, que você vai poder comer em maior quantidade e ficar mais saciada. Isso tudo é muito importante, essa troca que você tem com um profissional, sabe? E não só durante a consulta, mas após a consulta também. E é até o motivo pelo qual eu gosto de continuar o suporte. A Fátima sabe disso, eu pergunto como é que tá a dieta, tá precisando de alguma ajuda, tá com alguma dificuldade. A pessoa, ela precisa entender sobre a alimentação. Eu digo que é igual um carro. Tudo bem, você não precisa ser um mecânico de carro para saber como que funciona tudo, mas você precisa saber onde que liga o carro, como que eu não vou bater nas pessoas, onde que coloca gasolina, onde que coloca água. E você precisa entender sobre o seu corpo também, sobre os alimentos, sobre como se nutrir. Poxa, eu não quero comer ovo, então pelo que eu posso trocar? O que é proteína, carboidrato? Você não precisa ser um nutricionista, mas alguém precisa te explicar isso, te dar ferramentas para que você consiga levar esse resultado que você vai conquistar, se você fizer da forma correta o processo, por uma vida toda. Você precisa entender sobre alimentação. E não é algo que é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, até bem fácil, mas você precisa procurar informação no lugar certo. Você falou sobre a questão de informação no lugar certo e também da questão da nossa individualidade. Porque o que a gente mais vê, e novamente aqui friso, gente, rede social, são profissionais vendendo métodos de emagrecimento, profissionais que não são, inclusive, profissionais da área da nutrição, às vezes são coaches. Eu já vi coaches de emagrecimento, que aí fala para comer um dia de melão, um dia da maçã, um dia de não sei o quê. Tem de tudo, a dieta que é só proteína. E não leva a questão da individualidade. Isso. E eu queria que você falasse sobre isso, e já entrando um pouco na questão do dia livre. Todo mundo, gente, todo mundo faz dieta. Essa questão é delicada. Chega no final de semana, aí você vai ter o tal do dia livre ou o dia do lixo. E parece que é realmente o dia do lixo. Porque você coloca, aí você fala assim, não, eu já fiz a dieta, mas amanhã eu vou comer um rodízio, vou para academia, faço meia hora, 40 minutos de esteira, corro lá na esteira, e vai dar liberado. Certo, tá tudo certo, né? Tá até equilibrado. E não é bem assim. Infelizmente, eu tenho que trazer essas notícias para vocês, não é bem assim que acontece. Assim, a verdade é que não existe dia do lixo. O que eu chamo é de refeição livre, e nem assim é tão livre, porque eu dou ali as orientações para a pessoa fazer aquilo da melhor forma possível, mas eu gosto sempre de ensinar, sabe? Poxa, você vai, por exemplo, ensinar a equilibrar, né? Então eu converso muito isso com o paciente. Você vai, por exemplo, num japonês no sábado. Será que nesse dia você não pode acordar e fazer uma atividade física? Porque tem muita gente que fala, eu me exercito todos os dias, de segunda a sexta. Sábado, domingo, né, férias de academia. Mas tudo bem, será que você, nesse dia, você vai, sabendo que vai no japonês no sábado, será que você não pode fazer um café da manhã certinho aqui da dieta, um almoço também certinho, lanchar à tarde? Tem muita gente que quer compensar a refeição do jantar e aí pula o lanche da tarde, né, para economizar as calorias, e isso é um erro enorme, porque a pessoa acaba que chega lá morrendo de fome e exagera numa comida que é muito mais gordurosa, calórica. Então eu gosto muito de ensinar a pessoa como que ela vai fazer para encaixar aquela refeição livre na semana dela. Não é que quando a gente faz dieta a gente nunca mais vai poder comer um hambúrguer, uma pizza, um japonês, não vai poder beber, não é isso. Mas não dá realmente pra gente fazer tudo na mesma semana, fingir que não existe dieta, porque a grande verdade é que se a gente pensar sexta, sábado, domingo, porque começa sexta-noite, né? Sexta, sábado, domingo são 3 dias de 7. Isso é quase
40% da semana. Então impacta muito. E por isso que muita gente fica estagnada no resultado, porque dá a vida na dieta de segunda a sexta, mas aí depois na sexta-noite já começa a desandar e vai até segunda de novo. Mas é o que muitas vezes é o que a maioria de nós faz, né? Também. Você fala assim, não, eu já fiz, né? E eu até coloco às vezes no meu Instagram, né, que o treino só dá resultado se eu colocar ali. Se assim, postar. Né? Postei, tá pago, né? É isso. E às vezes final de semana mesmo, aí a gente é o vinho, é a cerveja, é o queijo, é o embutido. Pode ter isso, mas não é porque vai ter o vinho que não pode ter água. Não é porque vai ter uma pizza que também não pode ter salada no almoço. Entende? Cadê o equilíbrio aí? A gente precisa entender que a gente não tem uma hora exata para começar a dieta, uma hora para terminar. Na verdade, a gente tem que comer bem o tempo todo e de vez em quando vão ter exceções. Isso é para o resto da nossa vida. Não é uma coisa assim, começa na segunda e termina na sexta. Não, é para o resto da nossa vida. A gente quer resultado todos os dias, a gente quer resultado para sempre. Então a gente precisa aprender a equilibrar essas refeições e incluir elas de uma forma inteligente na nossa rotina, na nossa semana. Ok, Isa. Bom, para mim e outras mulheres, né, outras rainhas, né, que são mulheres maduras, eu queria que você falasse como é que a gente pode fazer uma alimentação, né, porque cada fase da vida a gente tem, e eu também queria que você desmistificasse se a minha fala estiver errada, tá, Isa? A questão do metabolismo ser mais lento, se isso é um mito, se é verdade, quando a gente vai envelhecendo, e como é que a gente pode ter uma alimentação mais saudável, não no ponto de vista da beleza estética, que claro, todo mundo quer estar bem, né? Mas principalmente para as pessoas mais maduras, que a gente chega numa fase em que a saúde é a prioridade. Sim. Como é que a gente consegue levar essa questão da alimentação de uma forma mais a longo prazo, como você bem falou, né? Que é para o resto da vida? Por incrível que pareça, é muito simples. É a gente que complica. A gente acha que a gente precisa fazer coisas mirabolantes para ser saudáveis. Precisa gastar rios de dinheiro, mas é realmente fazendo o básico. Então, como eu falei até antes, a questão do consumo de água, a questão de consumir mais frutas, mais vegetais, isso é realmente algo que é tão simples que as pessoas esquecem de fazer. Elas estão com medo hoje em dia de comer arroz, feijão, de comer uma fruta, mas elas não estão com medo de beliscar um monte de coisas, de beber álcool no final de semana. Então vamos começar fazendo isso. Atividade física, poxa, será que tudo bem? Você às vezes fala pra mim que não gosta de musculação de jeito nenhum, já tentou milhões de vezes, mas só existe musculação? Será que você não pode tentar fazer um outro exercício, então, de repente? Hoje em dia tem tantas opções. Então, busque algo que te dê prazer, que você consiga levar a longo prazo. Né? A questão do sono também, você até falou. Eu sei que é muito bom a gente ficar ali por altas horas na internet, né? Realmente aquilo lá parece que suga a gente. Mas é importante a gente priorizar o nosso sono, ter ali nossas 6 a 8 horas de qualidade de sono, descansar ali, que a gente está fazendo a nossa recuperação mental, a recuperação do corpo, isso também envolve saúde. Então a gente precisa começar a fazer esses pontos básicos. Eu diria que começar por aí. Água, uma alimentação mais saudável, frutas, vegetais, não ter medo de comida também de verdade, né? Desempacotar menos, apesar de que isso é um clichê, mas não deixa de ser, na maioria das vezes, verdade. E também a questão de manejo do estresse, porque a gente até estava falando, tem muita coisa que a gente acaba descontando na comida, né? Então isso também entra quando a gente quer ser mais saudável. A gente também precisa pensar, claro, na saúde física, mas na saúde mental também. E para a gente alcançar uma saúde física boa, a gente vai precisar olhar realmente para essa parte do nosso estresse, da ansiedade e tudo mais, porque a gente vê que impacta demais. Existe, a gente entrando nessa questão, né, de suplementação, de manejo de estresse, a gente chega numa fase, né, que a farmácia, você chega ali, aí fala ômega 3, vitamina E, vitamina D, zinco, magnésio, não sei mais o que, cromo. A gente consegue, só através da alimentação, ter todas essas suplementações de vitaminas e sais minerais, aminoácidos, ou realmente é uma fase, né, eu estou falando aqui para uma idade mais madura, Sim. em que a gente precisa realmente suplementar. E eu queria também já aproveitar sobre isso, às vezes é comum que no exame de sangue dê alguma alteração. Já falando de suplementação e de medicação, a gente consegue, por exemplo, reverter
uma gordura, um colesterol, um açúcar um pouco mais alto, uma insulina, com alimentação. E quando é que a gente precisa do remédio? Porque às vezes foi só uma situação que apareceu ali um marcador diferente, mas eu queria que você falasse sobre isso também. Tá, primeiro vamos falar sobre a parte da suplementação, se a gente consegue alcançar isso tudo pela alimentação, né? Vai depender muito da alimentação da pessoa, é claro, ela teria que estar realmente consumindo ali uma grande variedade de frutas, de vegetais para ela conseguir alcançar ali a quantidade de nutrientes que ela precisa. Mas sim, é possível, né? Mas aí também tem a questão da vitamina D, por exemplo, então ela tem que se preocupar em pegar sol. Então é normal a gente precisar de alguma suplementação sim, ainda mais quando a gente está num estágio mais avançado de idade e tá tudo bem. Contanto que a gente faça isso sempre com um acompanhamento de um médico, de um nutricionista, eu acho que os medicamentos eles estão aí para ajudar a gente, a manipulação, enfim, a suplementação, eles estão aí realmente para suplementar algo que a gente não consegue suprir pela nossa alimentação. Então, é realmente algo que ajuda muito, apesar de que muitas que as pessoas usam, né, e aí é um assunto mais para depois, mas assim, muitas das coisas que as pessoas usam não tem o resultado que a gente espera, digamos assim. Tem muita coisa que é frufru, mas enfim. Sobre a questão de medicamentos, de marcadores, o que acontece é que sim, é possível reverter pela alimentação, pela mudança do estilo de vida da pessoa, mas isso, claro, vai depender também do grau que está, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma gordura no fígado, talvez ela vá precisar não só de uma alimentação correta, mas ela também vai precisar entrar com uma suplementação para ajudar ela, vai precisar entrar com um medicamento também. Então, é uma equipe multidisciplinar ali para cuidar dela. É possível reverter, mas muitas vezes a gente tem que olhar para o grau que aquela pessoa tá para saber o que mais ela precisa. Entendi. Então, assim, não adianta você fez um exame de sangue, se sair alguma coisa errada, não adianta ir no Google. Eu vou no Google, tá, gente? Eu vou no Google. É bem comum, né? isso. Eu vou lá pesquisar, já fico horrorizada. Eu falei, Senhor, né? Porque só coisa ruim. Lá só parece que você vai morrer ali. Não, que é uma doença, isso. E às vezes não é. Então, fez seu exame, deu alguma alteração, leve no seu médico, converse. E de preferência, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar. Principalmente para nós mulheres mais maduras, que estamos em menopausa ou que já estamos próximas aí da menopausa, acima de 45, 48 anos, é importante que a gente tenha uma boa ginecologista, uma boa dermatologista, uma excelente endócrino e uma nutri, assim, maravilhosa. Porque é como você falou, né? A gente precisa desse conjunto de olhar a gente como um todo e não como uma coisa só, né? Uma questão, só emagrecimento. Porque todo um fator, né? Todo um conjunto. Nós não somos só os alimentos que a gente come, né? Tem questão hormonal também, enfim, tem N coisas que acontecem. Nós somos seres complexos, a gente precisa olhar para todas essas áreas da nossa vida aí para poder conseguir a saúde que a gente quer, o corpo que a gente quer, né? Tá vendo, mulherada? Nós, né, a gente não é só uma coisa assim, só uma coxa. A gente não se olha, né? A gente tem que se olhar como um todo, praticar autocuidado, se cuidar, se amar e procurar ajuda. Estamos quase acabando, né? E eu queria agora falar de um assunto que é a questão da praticidade, Isa. Hoje a gente tem... que a gente vai falar como nessa vida corrida, como é que a gente consegue planejar e fazer realmente uma alimentação a longo tempo, né, para o resto da vida. Porque hoje a gente tem os famosos aplicativos. Você vai lá no seu celular, não deu tempo de fazer a comida, a dieta não deu tempo. E como você falou, é coisa simples do nosso dia a dia. É o arroz, o feijão, uma carne. Mas mesmo assim, até o simples é complicado, né? Porque a rotina de todo mundo tá tão corrida hoje em dia. E aí o iFood fica logo ali a um clique de distância. E a gente normalmente tem a opção de pedir o que é bom e o que é ruim ali, mas a gente vai logo pro que é ruim, né? Porque... você tá já ali, tá pedindo. Né? Já que eu vou pedir, então... vou pedir uma pizza. E geralmente... Por que não a sobremesa também? Afinal, amanhã eu volto pra dieta. Pudim, já tô errando mesmo. Doce, é isso. Né? Como é que a gente consegue, né, dentro de uma rotina, né, que seja... vamos dizer, individualizada para cada um de nós, porque cada um tem uma vida, né, diferente, um trabalho. Como é que a gente consegue fazer esse planejamento de uma alimentação
eu vejo que eu não consigo. Que tem gente que faz as marmitas da semana. Tira o domingo para isso. E eu acho assim, eu já tentei fazer. E é muito complicado cansativo. Você mesmo. ficar 4, 5 horas Sim. na cozinha e depois, assim, aquela comida. Como é que a gente consegue fazer essa gestão de tempo dentro de uma rotina saudável, né? De alimentação, de atividade física? Bom, uma coisa que eu costumo sempre mostrar para os pacientes que ajuda muito e que muitos deles nunca pararam para reparar é a questão de... Eu sou fã mesmo, tá? Até porque eu que também faço tudo na minha casa, então a questão de vegetais higienizados, já cortadinhos, aquilo ali é realmente uma mão na roda. Então, quando eu mostro aquilo para eles, eu falo, gente, não precisa complicar demais. Você não precisa à noite, talvez, comer um arroz que esteja incrementado com amêndoas e aí talvez fazer um peixe com um molho tal e os vegetais que estão numa forma de soufflé. Sim, isso tudo é muito gostoso. Receitas são maravilhosas, mas a verdade é que fazer uma nova receita todos os dias dá trabalho. Então, será que a gente não pode, talvez, fazer, por exemplo, os legumes, compra lá eles já higienizados, já picadinhos no mercado, coloca um azeite ali num tabuleiro, joga um salzinho, vários temperos diferentes, bota no forno e vai fazer outras coisas. Será que isso não dá pra gente fazer? Então, quando você simplifica a vida da pessoa, ela vê que realmente tem algo a ser feito ali. Outra opção também é você... Tem muita gente que faz isso, né? Eu dou essa ideia. Pedir quentinhas ali, pedir delivery de quentinha que tá até às vezes calculado de acordo com o seu próprio cardápio. Você monta, você vai no nutricionista, monta o seu cardápio com ele e aí você manda para essas empresas de quentinha, elas já colocam tudo para você com as quantidades certinhas. Então hoje em dia tem muita coisa para facilitar a nossa vida, sabe? Mas muitas vezes a gente não olha com esse olhar de buscar uma solução, a gente só quer ver problema. Entende? Eu sei que a vida é corrida, mas a gente também precisa se planejar, a gente também precisa entender que isso é uma prioridade também, sabe? Poxa, sim, talvez ficar 4, 5 horas no domingo não seja legal cozinhando, né? Você ficar 4, 5 horas cozinhando ali no domingo não seja bom, mas às vezes é o que você precisa fazer, entende? Para poder fazer a sua dieta dar certo. Né? Então a gente também tem que ter essa autorresponsabilidade de não fazer só o que a gente também está com vontade. É o que eu falo, né? Adultos fazem o que é preciso, né? Criança faz o que tem vontade. É isso, eu sei que é chato, às vezes separar, você chega cansado do trabalho, aí no dia seguinte você tem que separar a marmita, aí fazer o sanduíche para levar... É cansativo demais, assim. Mas, sabendo que a sua dieta você não vai encontrar lá no meio da rua e você quer muito aquele objetivo, você sabe que você tem que fazer. Por isso que é tão importante a gente, inclusive, ter lembrar, né? Relembrar os motivos pelo qual a gente quer tanto, sabe? Porque vai bater dias que vai ter muito cansaço envolvido, vai ter muita correria, a gente tem que saber que a gente tem um propósito maior, sabe? Que é ter saúde e qualidade de vida, né? Exato. Que a saúde é o maior bem, né, que a gente tem. Sem ela, a gente não é nada. Isa, eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Né, pela oportunidade de falar sobre esse assunto, sabe, de quebrar alguns mitos. Gente, olha, a Isa, aqui embaixo vocês vão encontrar a descrição do Instagram dela. E eu, novamente, né, vou pedir para a Isa também deixar aqui o @ delas, para vocês irem lá no perfil, saberem melhor, né, conhecerem o trabalho. Você faz atendimento online, não faz? Faço atendimento online, faço atendimento presencial também. Bom, se ficarem com qualquer dúvida, fica à vontade para me procurar, me mandar mensagem. Eu vou adorar ajudar um pouquinho mais. Então você, qualquer mulher que seja fora do Rio de Janeiro, a gente está falando aqui do Rio, mas se você for do Brasil, né, do Brasil inteiro, ou de países de língua portuguesa, podem procurar a Isa. Isa, deixa o seu @ por favor. É @Isabela com S2Ls Brocco, BROCCO. Obrigada, Isabela. Obrigada a você. Gente, então esse foi um episódio, né, com a nossa linda e maravilhosa nutricionista, falando sobre alimentação saudável, sobre a importância da gente se cuidar, sobre a importância da individualidade e sobre saúde, principalmente, que é o nosso maior bem. Vejo vocês no próximo episódio. Isa, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria te fazer algumas perguntas e você responde assim, de bate-pronto.
Ai, meu Deus, isso é surpresa, né? É surpresa, Isso aí- pegadinha, mas não dói. eu Não me confesso. fala isso, gente. Vamos lá. Tô Uma com missão. medo. Uma missão? Uma missão. Ajudar pessoas. Uma mulher que te inspira. Minha mãe, muito. Quer ser rainha pra você? Olha, a definição neste momento tá sendo você, Fátima. Obrigada. Juro. Uma prioridade. Minha na saúde. Sua saúde. Obrigada, Isa. Fico muito feliz de ter você aqui Foi uma hoje. honra, você não tem ideia. E quando eu falo pra você que você agora, pra mim, tá sendo meu conceito de rainha, é verdade. Ai, Admiro obrigada, muito, gente. Acho, admiro meu Deus, eu acho que muito. não posso botar a mão no microfone, produção. Eu estou emocionadíssima. Tá maravilhosa. Obrigada, meu amor. Obrigada de verdade. É isso, gente. Ficamos por aqui. Não vou falar, porque senão eu vou ficar chorando. Não posso borrar a maquiagem.